Sejam todos muito bem-vindos, né, a mais uma live D20, onde aos domingos aí a gente conversa sobre exercício e diabetes. Eu sou Roberto Dório e eu ensino profissionais de educação física a terem segurança na prescrição do exercício para o tratamento aí do seu aluno com diabetes, tá certo? Hoje a gente vai falar um pouco de um estudo de caso, e a ideia é que, é o que eu sempre falo para vocês, a gente pegar o que está lá nos artigos e daí a gente colocar na nossa prática diária, e esses dados, né, quer dizer, essas informações é o que a gente vai viver aí. Se você já prescreve e acompanha exercício para quem tem diabetes, você vive isso no seu dia a dia. Né? Para quem não prescreve, quiser ter uma ideia, quando a gente fala aqui de estudos de caso, eu acho que é um bom momento aí para você é, analisar se é realmente isso que você está buscando. Que eu acho que é maravilhoso, é sempre muito bacana. Hoje, a gente, eu falei, né, da gente discutir aí a respeito do estudo de caso. Então, esse estudo de caso foi o seguinte: uma pessoa com diabetes tipo 1 ele entrou em contato comigo e falou: senhor, achei estranho porque eu fui fazer exercício, né? E a minha glicemia terminou lá mais alta. Daí, quer dizer, é aquele esquema que eu sempre falo para vocês, né? A gente mede a glicemia do indivíduo, vê ali quanto está o valor e depois tem que adequar aí direitinho o tipo de atividade que vai ser feita para garantir que a glicemia realmente diminua, sem deixar ele fazer um quadro de hipoglicemia e muito menos aí deixar em quadros de hiperglicemia. Então vamos lá. Essa pessoa que entrou em contato comigo aqui, ele tem diabetes tipo 1, ele usa também sistema de infusão contínua. E a hora que ele falou para mim, ele falou: ó, professor, eu fui fazer lá o exercício e eu medi minha glicemia antes e depois ela acabou aumentando. É a primeira pergunta que eu fiz para ele, né? Eu falei: meu, você mediu a glicemia, tudo bem, você mediu antes e depois. Agora vamos lá aos detalhes técnicos, né? Então vamos ver assim o que aconteceu aí na prática. Ele foi começar lá a caminhada, ele estava com 198 de glicemia. Quando ele terminou, né, depois de praticamente uma hora aí de exercício, deu lá, estava 256. Então, quer dizer, a gente tem que encontrar essas respostas para essas situações, principalmente porque qual é o grande problema? Se a gente pensar exercício, ninguém quer fazer, todo mundo quer o resultado que o exercício traz. Então, pensando em quem tem diabetes, está fazendo exercício para ajudar no controle, normalmente ele quer fazer o exercício para ter aí uma diminuição na glicemia, é o mínimo que ele espera em curto espaço de tempo ali, numa situação aguda. Comecei a fazer exercício, estou com uma glicemia, terminei o exercício, minha glicemia tem que estar menor. Esse é o detalhe. Só que, muitas vezes, como eu sempre falo, existem aí variáveis que a gente não controla e que acabam influenciando, por exemplo, para acontecer o contrário. Começa aí com 198, depois de quase uma hora ele caminhando, termina aí com 250 e alguma coisa, né? 256. Então aí, quer dizer, a gente foi voltando aí, né? Fomos perguntando lá o que aconteceu com esse indivíduo. Primeiro detalhe, quando a gente mede a glicemia, é, antes de fazer exercício, claro que tudo isso aí já tinha acontecido quando eu tomei conhecimento, né, dessa situação, mas a dica é, se você está lá com seu aluno com diabetes, mediu a glicemia dele, o valor que tiver, tenta ver o que ele comeu na última refeição, se tem ou não insulina ativa ainda ali fazendo o efeito, não é? Durante o exercício, para tentar encontrar, se principalmente pensar em diminuir o risco dele fazer hipoglicemia. Essa é a principal preocupação. Só que muitas vezes acontece de fazer hiperglicemia. Então, vamos lá. Primeiro detalhe, eu fui ver assim que horário que ele tinha feito aí o exercício. Então, ele falou para mim, ó, comecei lá às 20 para as 3 da tarde, depois terminei 20 para as 4. Quer dizer, fez uma hora aí de exercício. Quer dizer, se foi à tarde, qual que foi a última refeição que ele fez? Esse é o detalhe que a gente precisa aí ter com a gente, né? Tá vindo fazer exercício, quer dizer, mediu a glicemia ali, o que você comeu antes de vir fazer o exercício? Isso é o principal. Ele falou que tinha almoçado, né? Tinha almoçado lá por volta de 2 da tarde e ele consumiu aí 60 gramas de carboidrato no almoço. E aí eu perguntei, né, o quanto estava a glicemia dele nesse momento, porque muitas vezes para estar 198 ali depois de um período, né, logo depois da refeição, pode ser ainda porque a insulina, uma parte dela tinha feito efeito e a outra ainda não. Isso pode acontecer. Agora,
Qual o valor que estava antes de se alimentar? Porque muitas vezes o valor também antes de se alimentar já estava um pouco mais alto. Né? Então a tendência natural é, uma coisa que eu sempre comento aqui com vocês, a medida que a gente tem no glicosímetro, ele é pontual. Então você tem aquele valor inicial, como por exemplo, ele estava começando lá com 196 de glicemia, só que essa glicemia a gente não sabe se ela estava subindo ou estava descendo. Só que eu perguntei para ele se ele usa esse sistema, ele usa a bomba, eu perguntei se ele estava usando sensor. Falei, eu estava usando sensor. Falei, no sensor estava marcando quanto? Porque a gente sabe que no sensor geralmente tem uma diferença aí de valor do que tem na glicemia capilar. Ele reportou para mim que estava 186. E eu perguntei se tinha alguma indicação, né, de setinha subindo ou descendo. Então ele falou, ó, estava lá com 186 e estava com setinha, uma setinha indicando aí que estava aumentando a glicemia. Então, numa situação dessa, a gente sabe que esse valor que foi medido no início, 196, ele está indo de 100, desculpa, 198, ele está indo de 198 para cima. O sistema está indicando isso. Então a gente sabe que a tendência natural é aumentar. Qual a providência que a gente tem que tomar nessa situação? Orientar o indivíduo a fazer um exercício que seja aí intensidade moderada, no caso, né, ele ia caminhar, então no mínimo aí caminhar rápido. A ideia é caminhar rápido para fazer com que a degradação do glicogênio, a velocidade de degradação do glicogênio seja maior e, consequentemente, você consiga aí fazer com que a glicose, né, saia aí do sangue para tentar aí diminuir a glicemia. Esse é o primeiro detalhe técnico que a gente tem. Outro detalhe, eu perguntei para ele, já que usa o sistema de infusão, dá para a gente não precisa ficar exatamente estimando, né, o tempo de ação da insulina. Normalmente no sensor aparece ali o quanto de insulina ainda tem ativa. Então, na hora do almoço lá foi aplicado 6,6 unidades e depois, na hora que ele foi começar aí o exercício, estava com 3,8 unidades de insulina, quer dizer, que é quase 4 unidades de insulina, que é o que explica ele começar lá na refeição, estava com 134, depois de, né, em torno de 15 minutos aí as insulinas de ação ultra rápida, elas começam a fazer efeito. Então a gente sabe que ainda estava chegando essa insulina no sistema e que ia ter um pico de ação nela aí durante o sistema. Então, nessa situação, a gente tem aí a questão do da questão relacionada ao quanto estava a glicemia dele no início do exercício, com indicação de que a insulina de que está aumentando a glicemia, e aí vem o grande detalhe técnico, né? O exercício de que maneira que ele vai ser executado. Porque nessa situação a gente tem sim que tentar fazer um exercício. Claro, a intensidade é moderada, mas o quanto é a intensidade moderada? Moderado é desde o limiar 1 até o limiar 2. Você trabalhando nessa faixa de esforço, você tem intensidade moderada. É isso que a gente normalmente tem. Agora, muitas vezes, para o nosso aluno, ele não vai exatamente entender essa situação. A gente vai ter que dar um parâmetro para ele. Se eu tenho aí um teste, eu tenho a referência onde ele tem o limiar 1, onde ele tem o limiar 2 em relação, por exemplo, à frequência cardíaca, eu vou determinar uma frequência cardíaca para ele. Se ele vai fazer exercício, por exemplo, vai correr na esteira, eu tenho uma velocidade ao qual a gente sabe que está relacionado ao limiar 1 ou limiar 2 dele. Agora, quando não se tem nada disso, que a gente tem a questão das escalas subjetivas de esforço. Não é? Então, você pode tanto usar a escala original de Borg, que é uma escala que eu acho bacana a gente usar, só que tem que tomar cuidado da maneira com que você usa, porque não adianta, porque a escala de Borg ela começa com 6 e vai até 20. Aí você fala, pessoal, me fala aí, numa escala de 6 a 20, como é que você está se sentindo? Quer dizer, é uma faixa tão grande que fica até difícil para a pessoa expressar ali o que ele está sentindo. Claro que se você usar a escala de Borg, perguntando para ele como é que você está sentindo o exercício, está leve? Está muito leve? Está mais ou menos pesado? Está pesado? E aí, para cada definição dessa, a gente tem ali uma faixa, né, que normalmente para moderado aí vai ali entre 11 e 13, e que está referenciado à questão do esforço, tem uma referência, né, quando foi desenvolvida essa escala subjetiva de esforço, uma relação direta com a frequência cardíaca. Por isso que ela vai de 6 a 20, quer dizer, 60 em repouso, 60 batimentos para quem está bem condicionado aí em repouso, e durante o esforço máximo aí em torno de 200 batimentos por minuto.
Então, na hora de aplicar isso, às vezes é até um pouco complicado para o próprio profissional da educação física. O que a gente geralmente faz é, numa escala de 1 a 10, onde 1 é muito, muito fácil e 10 é impossível de fazer, aí você pede para o indivíduo te relatar o quanto ele está sentindo. Dessa maneira, você consegue aí determinar mais ou menos aonde está o intermediário. Intermediário entre 5 e 6, mais ou menos, né? Geralmente é onde ele está aí entre limiar 1 e limiar 2. Ou entre 5 e 7, aí, dependendo do indivíduo, pode ter uma variação, mas a gente sabe que nessa faixa, normalmente há uma intensidade aí que é moderada. Agora, o que a gente tinha aí nessa situação? O indivíduo mediu lá a glicemia antes de fazer exercício, ele foi fazer exercício que foi uma caminhada. Caminhada, a gente sabe que para ela ser moderada, você precisa caminhar num passo rápido. Portanto, que a recomendação da Organização Mundial da Saúde para aquela ideia de fazer 30 minutos de exercício a maior quantidade de dias da semana, somando aí 150 minutos, lá está escrito que é para você caminhar a 5 km por hora, né? Convertendo ali a quantidade de milhas, que eles põem 3 milhas, né? Daria 4,8 km por hora, mas aí a gente arredonda, então, para 5 km por hora. 5 km por hora é uma caminhada mais rápida. Então, normalmente, quando alguém vem conversar comigo e fala, eu vou caminhar para controlar o diabetes, normalmente a orientação que eu dou é caminhe rápido. Rápido no sentido de, se eu precisar aumentar a cadência da minha caminhada, quer dizer, eu preciso aumentar a velocidade com que eu estou caminhando, eu vou precisar fazer uma corridinha leve. Então, dentro desse parâmetro, você tem certeza que o indivíduo está caminhando em torno, a maioria das pessoas vão estar caminhando bem próximas aí de 5 km por hora. Dessa maneira, a gente garante que o gasto energético que ele vai ter vai sim proporcionar uma diminuição aí na glicemia dele. Mas e quando dá esse revertério, né, do indivíduo ir lá fazer exercício, e aí aumenta a glicemia dele no final, e ele foi caminhar. Aí a gente tem que começar o quê? A rastrear aonde teve alguma alteração ou algo que, né, teoricamente foi feito e que não era exatamente aquilo. Então vamos lá. Primeiro detalhe. É, de qualquer maneira, deixa eu falar depois, né, do resto do dia, o que aconteceu. Porque a gente sabe que, isso aí foi outra coisa que eu perguntei para ele. Falei, meu, peraí, você fez lá o exercício, terminou mais alto, não terminou? E depois, horas depois do exercício, o que aconteceu? Ele falou para mim, ó, professor, eu medi lá depois de 1 hora, mais ou menos, estava 196. Quer dizer, estava 256, claro que ele fez a correção lá com a insulina, né, do, depois aí do exercício, estava 196. E eu falei, e depois, nas horas seguintes, você chegou a medir? Aí ele falou que tinha saído, foi fazer alguma coisa lá, e ficou sem medir, depois se sentiu mal, foi medir, estava com 61 de glicemia. Então, assim, o exercício é garantido que a gente vai ter os benefícios dele, independente aí da maneira que você faz, ou do tipo de exercício que você faz. Imediatamente, a curto prazo, de maneira aguda, pode ser que não tenha um grande benefício na resposta glicêmica, que é o exemplo que a gente está trazendo aqui. Foi lá treinar, estava 190 alguma coisa, terminou com 250, 256. Quer dizer, uma coisa totalmente contrária ao que a gente quer em curto espaço de tempo. Mas, ao longo depois do dia, né, que foi aí no meio da tarde, aí, início da tarde, para o final da tarde, quer dizer, fez hipoglicemia, era 7h15 da noite. Então, o exercício, sim, ele vai manter o receptor de insulina sensibilizado e vai continuar captando glicose. Isso é uma coisa importante para a gente passar para os nossos alunos que têm diabetes, principalmente quando ele vem fazer o exercício e ele acaba não tendo a resposta que a gente espera que aconteça. Quer dizer, ele vem fazer o exercício, tem lá uma glicemia no início do exercício, faz o exercício e de repente no final está um pouco mais alta. Isso pode acontecer. E pode acontecer por quê? O primeiro motivo que eu fui rastrear aí, que poderia ter contribuído para isso. Eu perguntei para ele a questão relacionada a, no momento que ele caminhou rápido, porque o detalhe é, se a gente pensa, uma pessoa que não é muito condicionada, para ele caminhar 1 hora, certamente foi num ritmo bem menor do que quando a gente caminha 30 minutos ou 40 minutos. Questão de volume e intensidade. Isso é uma coisa, né, bem clara para a gente, que é profissional de educação física, em relação ao treinamento esportivo.
Então, toda vez que você aumenta a intensidade, o volume ele automaticamente diminui. Então, se caminhou por 1 hora, isso já me chamou a atenção por conta da possibilidade de ter feito a intensidade de exercício menor. E foi exatamente o que aconteceu. Quando eu perguntei para ele, falei, você caminhou rápido? Ele falou, não, eu fui andar, mas fui andar bem tranquilo, não fiquei caminhando rápido. Então, esse aí já foi o primeiro problema que eu já identifiquei que contribuiu para essa glicemia, que no início lá do exercício já estava um pouco mais alta, com indicação de que estava subindo. Nessa situação, o que vocês acham que deveria ser feito? Vamos lá, o que vocês acham que deveria fazer aí, o mínimo fazer nesse momento aí que ele mediu lá a glicemia, estava um pouquinho mais alta, aumentou, estava com indicação de que estava aumentando em relação ao tipo de exercício. Como é que vocês acham que deveria ser feito isso aí? Fazer do jeito que ele fez, que foi leve? Leve a gente viu que não funcionou muito bem, não é? Então o que a gente espera que aconteça com isso? Que nessa situação ele tivesse feito um exercício que fosse no mínimo com intensidade moderada para ele. Seja controlando aí mesmo, que seja pela própria respiração, que é uma maneira muito simples de controlar. Conforme a gente faz mais esforço, consequentemente aumenta a produção de CO2. E a nossa respiração comparada ao repouso, ela também modifica. Então, o que a gente espera que aconteça numa situação dessa? Que o indivíduo caminhe em uma velocidade, ou ele fique respirando um pouco mais forte do que ele estava quando ele estava lá parado, né, em repouso. Então, no mínimo, isso que a gente quer. Exatamente, Patrícia. A ideia assim, é média intensidade, quer dizer, trabalho de uma maneira moderada. No mínimo isso. Se a gente trabalhar de maneira leve, a tendência natural, ainda mais se fosse assim, tinha comido, não fazia aí 30, 40 minutos que tinha se alimentado, a gente sabe que ainda estava chegando carboidrato dessa refeição. E aí veio uma outra curiosidade. Eu falei para ele, assim, falei, bom, você se alimentou, você falou aqui que você comeu 60 gramas de carboidrato. Primeiro, era um carboidrato que você conhecia? A proporção de carboidrato que você comeu foi correta? Porque isso é muito comum com quem faz contagem de carboidrato. Em alguns momentos a gente consome em lugares onde tem um prato lá que foi preparado, você vai por estimativa. Fala, olha, não sei exatamente quanto tem de carboidrato, isso aqui é mais parecido com determinado outro tipo de alimento que eu normalmente consumo, então eu vou usar mais ou menos a mesma referência. E isso muitas vezes pode, tanto toda vez que a gente vai por estimativa, você pode acertar, né? Você tem chance de acertar 50%, mas tem chance de errar 50% também. Então pode acontecer de ficar hiperglicêmico por conta disso ou hipoglicêmico por conta dessa situação também. Nesse caso, eu perguntei para ele se o carboidrato que ele comeu, esses 60 gramas aí que ele estimou que estava consumindo, se era um alimento que ele conhecia, que realmente tinha esse valor, ou não. E por que essa pergunta? Porque eu achei estranho, tá? Ainda, ele começou o exercício com quase 4 unidades de insulina para fazer efeito, e depois de 1 hora de exercício, a glicemia dele aumentou ao invés de diminuir. Isso é um erro normalmente clássico com relação à proporção de carboidrato que foi consumido com relação ao quanto de insulina foi aplicado. Então, por isso que eu perguntei: o que você comeu? E ele respondeu para ele, falou, professor, eu comi um alimento lá que eu não sabia exatamente quanto tinha lá de carboidrato e eu fiz uma estimativa. Então, quer dizer, aí já, quando você faz esse tipo de estimativa, já existe uma margem maior de erro. Mais um motivo para ter feito o exercício com uma intensidade mais adequada. E não simplesmente, né, como foi feito aí, uma caminhada no menor esforço possível. Com essa situação, teve o benefício do exercício físico? Teve, porque ao longo do dia a glicemia foi diminuindo, até que lá no final da tarde, lá começo da noite, 7h15 da noite, acabou fazendo aí glicemia de 61, fez quadro de hipoglicemia. Isso por conta do exercício físico. Isso é o efeito, né, do pós-exercício. Isso é algo que a gente tem que ficar atento, principalmente quando diminui bastante durante a sessão de exercício. Mas a gente sabe que horas depois do exercício, isso também vai acontecer com o indivíduo. Então, nesse caso, o que a gente identificou aí? Que a glicemia, no início, estava lá 198, no primeiro momento, uma glicemia segura para o indivíduo fazer exercício. Ele tinha ainda 3,8 unidades de insulina para fazer efeito. Então, teoricamente, com o exercício, era para ter diminuído essa glicemia.
Como ela não diminuiu, a gente foi buscar o quê? No alimento que ele tinha feito lá, a proporção da insulina em relação ao carboidrato, se tinha sido de maneira correta essa medida. E a gente encontrou aí mais um erro. Então, o carboidrato que ele comeu na hora do almoço lá, pelo que ele falou, era um tipo de junto lá com a comida, ele comeu um tipo de pão lá que tinha, acho que linguiça, assim. Então eu parto do pressuposto que era um carboidrato complexo nessa situação. Mas apesar que ele já vinha, né, ele já estava com a glicemia mais alta já antes de começar a fazer o exercício. A hipoglicemia que ele fez, ela aconteceu aí às 7 e pouco da noite. Ele tinha feito exercício das 2h30 até as 3h40. Né? Então, ele fez aí das 2 às 3 da tarde, né? 2h30 até 3h30, mais ou menos. E depois ele foi ter hipoglicemia aí horas depois do exercício. Isso, então, quando a gente trabalha normalmente, Valdir, então você está colocando aí de 55% a 70%, né? Que é a referência que a gente tem para garantir que o exercício seja feito de maneira moderada. Sim, sem dúvida alguma. Isso é o que é recomendado. Que você faça o exercício, que seja, você trabalhando entre 55% e 70%, que isso aí é o que os livros de fisiologia geralmente trazem, né? Quando você fala com o pessoal do treinamento esportivo, ou mesmo alguns fisiologistas, o pessoal questiona bastante isso, porque você pegando às vezes esse mesmo percentual e colocando para indivíduos que às vezes têm um consumo de oxigênio semelhante, ele acaba ainda dando uma certa diferença. Mas é algo que a gente da educação física usa, a gente usa como referência, eu mesmo uso muito a frequência cardíaca como referência, inclusive eu uso a frequência cardíaca, a reserva de frequência cardíaca, que eu acho que ela tem uma condição mais apurada no sentido da gente conseguir ter uma referência do quanto ele tem a colocar em relação à faixa etária que o indivíduo tem, tudo a questão relacionada ao quanto ele tem de frequência cardíaca de repouso, que isso aí é o que normalmente reflete, claro, se ele não tomar nenhum beta-bloqueador, aí quando a gente fala de indivíduos com diabetes, tem muitos que têm aí o risco cardiovascular aumentado, tem algum problema cardíaco e toma beta-bloqueador, aí não dá para a gente usar essa fórmula, mas na condição do indivíduo a gente conseguir ter uma referência de esforço para ele, se você não fez nenhum teste, se você fez o teste, perfeito, trabalhando aí entre 55% e 70%, entre 60% e 70%, da frequência cardíaca máxima, 75% da frequência cardíaca máxima, você sempre vai estar numa faixa entre limiar 1 e limiar 2. Exatamente isso que tem que fazer. Então, a partir do momento que você expõe o indivíduo a fazer o exercício, com uma glicemia que a gente já conseguiu identificar ali, que estava um pouco mais alta, estava tendendo a subir, numa intensidade baixa de treinamento, a gente não pode esperar aí grandes resultados. Além disso, ainda naquele dia tinha feito uma refeição aonde se estimou a quantidade de carboidrato que estava sendo consumido. Então, isso explicou, né, para a gente, deixou bem claro aí a situação de que houve aí duas situações que provocaram essa resposta relacionada, a resposta glicêmica relacionada aí à sessão do exercício. Ah, você está falando de trabalhar de 55% a 70% da reserva de frequência cardíaca, Valdir? Sim, pode ser usado. Eu sempre uso como referência de 60% a 80%, né? Porque, pelo menos a maioria dos trabalhos mostram aí que a reserva de frequência cardíaca entre 60% e 80% do percentual, né, usando essas cargas, essa referência para carga, você está entre limiar 1 e limiar 2. Então, eu particularmente, eu uso bastante entre 60 e 80. Tá? Mas, assim, sempre usando a referência junto, se possível, em um teste, que a gente sabe que todas as fórmulas estimativas, elas sempre têm uma margem de erro aí que ela é maior. Então, nesse caso aí, a ideia é sim trabalhar de uma maneira que você consiga ter uma referência melhor de esforço ali para o seu aluno. E por que eu estou falando, né, do moderado aí? Justamente porque a gente sabe que é o que é mais eficiente, principalmente se o trabalho for cíclico, para o indivíduo realmente ter aí diminuição na glicemia de maneira aguda, né? Quer dizer, ali durante o exercício, todos esses processos estão acontecendo, captação aí da glicose. No final do exercício, quer dizer, a glicemia que você mediu no início e imediatamente ao final do exercício, ela também vai estar menor. É isso que a gente espera que aconteça. Só que o que às vezes me preocupa eu, eu acredito, né, que o profissional de educação física ele tem que entender bem essas variáveis que muitas vezes vão contribuir para acontecer o contrário. Começar com uma glicemia e de repente terminar com a glicemia mais alta, num momento que a gente está esperando que a glicemia termine mais baixa. Se a gente expõe esse indivíduo a um exercício de alta intensidade por um período, né, um pouco maior, expondo ele aos esforços maiores, a gente sabe que vai ter uma liberação natural aí de hormônios contrarreguladores.
E esses hormônios contrarreguladores naturalmente vão contribuir para que a glicemia, essa diminuição da glicemia no início, imediatamente após o exercício, ela aconteça de uma maneira mais lenta e que pode também depois, por fim, aumentar um pouquinho a glicemia em relação ao que estava no início do exercício. Mas são respostas fisiológicas que a gente espera nesse momento. Agora, a minha maior preocupação é o profissional de educação física, por exemplo, o aluno dele vem para fazer exercício, vai fazer um exercício aí moderado, que a gente sabe que é eficiente para diminuir a glicemia, né, de maneira aí em curto prazo, no momento do treinamento, e no fim do treino, de repente, ele está com a glicemia maior do que ele estava no começo. E muitas vezes isso desanima as pessoas. Eu falo, falaram que era para eu vir fazer exercício porque minha glicemia diminui, mas eu venho fazer e fica mais alto. Então é importante a gente, como profissional de educação física, entender, né, essas variáveis que podem influenciar para que haja esse aumento da glicemia desse indivíduo com diabetes, para poder explicar para ele o que está acontecendo. E, claro, falar para ele, falar, tudo bem, independente do que aconteceu agora, aqui da glicemia está mais alta, pode observar, nas próximas horas essa glicemia ela vai cair. Então, dessa maneira, a gente mostra, sim, que o exercício ele vai ajudar. Agora, claro que a pessoa ele foi lá fazer a caminhada, comeu, fez lá tudo por conta própria, depois veio me procurar. A hora que deu zebra, me procurou para querer saber o que tinha acontecido. Mas eu penso assim, a pessoa quando está com diabetes, foi lá fazer exercício por conta própria, ele está assumindo aí todos os riscos, não tem problema. Não que não deve fazer, tem que fazer. Porque se a gente pensar em não fazer nada ou fazer pouco, melhor fazer pouco. Não tem erro. Isso aí é bom para o tratamento. Agora, conosco, né, com o profissional de educação física acompanhando, a responsabilidade vem um pouco mais para a gente. Então é importante a gente entender isso, por isso que eu sempre falo para vocês, quando mede a glicemia, já observa ali o valor que está. Se tem aí, que nem no caso usa lá sistema de infusão, tem a indicação de que está subindo a glicemia ou está descendo, o sensor ele ajuda bastante nesse sentido. Mas e se não for, se for diabetes tipo 2, né? Então, saber quanto estava a glicemia dele quando acordou, quanto estava, por exemplo, no caso aí que foi a última refeição, que horas que foi se alimentar, quanto estava na hora da refeição a glicemia, se ele estava já tendendo a ficar hiperglicêmico ou não, não é? Então, todas essas variáveis, elas têm que ser consideradas, e foi o que eu acabei identificando aí, né, e estou trazendo aqui para vocês, que a questão o indivíduo, é, ele tem, sim, nessa situação, a gente teve aí dois fatores que agravaram a questão da resposta glicêmica que era esperada com o exercício. O primeiro, a intensidade foi muito baixa, e o fator que gerou, né, teve mais carga ainda nisso, foi exatamente a questão de ter errado na contagem de carboidrato. Isso aí é muito frequente acontecer. Errou lá na quantidade de carboidrato que ia comer. Na refeição, comeu uma quantidade, mas interpretou que está comendo outra. Essas diferenças, elas normalmente levam, sim, a processos de hiperglicemia, a momentos aí de hiperglicemias. Claro que depois, com o passar do tempo aí, além, né, do efeito que o exercício tem, foi fazendo as correções aí com a insulina. E tanto é que se descuidou um pouquinho ali, acabou fazendo hipoglicemia aí no início da noite. Então, o detalhe é a gente sempre ficar atento a essa questão do tipo de exercício que a gente vai aplicar, né? A resposta que a gente espera que aconteça, mas também não esquecer de monitorar essas outras variáveis que elas, sim, elas vão influenciar diretamente aí nas respostas glicêmicas que o indivíduo tem. E a minha preocupação maior é que a gente, profissional de educação física, consiga, sim, entender isso e explicar para o indivíduo o que está acontecendo para não fazer com que ele desanime aí para fazer o exercício. Que foi o que eu falei bem no início lá. A gente sabe que exercício ninguém quer fazer mesmo, né? Isso aí a gente sabe. Então, a ideia é a gente consegue fazer que as pessoas façam exercício justamente por conta do benefício, dos resultados que a gente acaba apresentando. Agora, você faz uma tremenda propaganda falando, não, faz exercício que a sua glicemia vai diminuir. Aí ele vem fazer exercício e a glicemia aumenta e você não sabe justificar, aí fica ruim, por dois motivos. Um, que você vai perder o seu aluno, né? Ele vai deixar de confiar em você e vai parar. E o que é pior, se ele parar e ainda procurar outro, a gente ainda, né, pensando na questão da saúde dele, de se manter aí mais dentro do padrão de normalidade, a gente até fica um pouco mais feliz. Agora, se ele realmente desacreditar nisso, de que o exercício vai ajudar no controle da diabetes dele, aí realmente a situação fica um pouco mais complicada, já que a gente comentou com vocês esses tempos sobre as complicações crônicas, e a gente sabe que tem uma relação direta aí com um controle metabólico mais pobre, né? Quer dizer, ficar em hiperglicemia mais tempo,
certamente aparece, e o detalhe é que quando aparece, não aparece muitas vezes só uma, né? Aparece outra, começa a associar, isso aí muda muito aí a qualidade de vida de quem tem diabetes, né? Não só da pessoa que tem diabetes, mas também de quem está próximo, né? Dos parentes próximos que convivem com a pessoa e no fim mexe aí com a vida de todo mundo. Então a minha preocupação particularmente é a gente conseguir sim, como profissional da educação física, fazer o indivíduo treinar, fazer exercício, encontrar aí um tipo de atividade que ele goste, é, fazer com que ele tenha resultado com relação às sessões de exercício, e não só isso, que ele consiga também, se não teve o resultado esperado naquele momento, a gente conseguir explicar, encontrar aí, né, aonde está a variação e o porquê disso aí aconteceu. A Patrícia está colocando aqui que o professor, ao longo da minha carreira, se foi aí o caso mais desafiador. Ah, qual foi o caso mais desafiador? Olha, para mim, eu acho que o mais desafiador para mim foi uma senhora que eu trabalhei com ela. Ela tinha diabetes tipo 2 já há algum tempo, tinha Parkinson, tinha uma prótese no joelho direito, acho que joelho esquerdo, se não me engano, que faz um tempinho isso. Então, ela para mim foi bastante desafiador, mesmo porque quando eu comecei a trabalhar com ela, o neurologista ele estava fazendo uma mudança dos medicamentos para o tratamento do Parkinson. E a gente sabe que o exercício físico, né, para quem tem Parkinson, ainda não tem exatamente trabalhos. Os trabalhos mostram que algumas situações ajuda bastante, em outras nem tanto, porque depende muito também do tratamento medicamentoso que a pessoa vem fazendo. E eu peguei justamente essa fase de transição, de mudança do medicamento. O que eu achei que foi muito bacana, né, que é sempre que eu falo para vocês, entre em contato com o médico, vai conversando, e foi legal que eu consegui entrar em contato, né, com o neurologista, ele conversou comigo, a gente começou a, sabe, trocar informações de como a gente ia trabalhar ali em conjunto, e a gente conseguiu passar bem por esse momento. Mas foi, assim, bastante desafiador, mesmo porque ela tinha feito mastectomia da mama direita, e como doía muito, né, na época que ela fez, ela começou a substituir, né? Então, ao invés de fazer as coisas com a mão direita, ela começou a aprender a fazer com a mão esquerda. E assim foi durante anos. Então, quando eu fui trabalhar com ela tinha assim uma limitação muito grande no ombro direito, mas por conta de falta de estímulo realmente. Né? Então, foi realmente bastante desafiador, né, nesse meu tempo aí na minha carreira. Uma outra situação que eu tive também foi uma pessoa que ele trabalhava comigo, né? Ele já era aluno meu já há vários anos. Ele resolveu fazer uns exames, alguma coisa, e notou que tinha alguma alteração lá que ele podia até escolher fazer a intervenção ou não. E ele resolveu, né? Como ele era um médico aposentado, ele resolveu sim fazer a intervenção. E no fim, acabou agravando o quadro dele, ele acabou tendo um AVC isquêmico, ele ficou com diminuição, né, ficou com sequela na fala e na visão, na vista esquerda. Então, esse aí também foi assim, bastante desafiador depois que aconteceu tudo isso aí com ele. Então, eu tive, é, foi assim, foi bastante tentar recuperá-lo, né? A gente conseguiu, né, melhorar bastante a situação dele, mas depois porque teve, como foi isquêmico, então ele ficou com a parte, o lado direito dele diminuiu bastante, né, a força, então isso afetou bastante o equilíbrio no início, mas aí com o trabalho, do jeito que a gente foi fazendo, ele foi recuperando, ele até se recuperou rápido, né, em relação à expectativa que eu tinha ali da situação que ele estava, e foi uma coisa assim bem bacana, né? Então, porque eu me lembro, esses dois aí acho que foram os mais desafiadores para mim. Porque quando a gente começa a trabalhar com quem tem diabetes, quando a gente pega criança com diabetes, adolescente ou adulto com diabetes, que é a característica de quem tem diabetes tipo 1, esse indivíduo normalmente ele tem uma alteração metabólica. Ele não tem geralmente complicações crônicas, não é muito comum, né? Claro que depois de estar 10, 20 anos aí com diabetes, dependendo de como foi o controle nesse período, pode sim ter alguma complicação crônica.
Mas é muito mais comum você pegar, por exemplo, portador de diabetes tipo 2, aonde ele tem, além do diabetes, tem hipertensão, muitas vezes esteja problemas, né, que vão afetar a parte locomotora, é, tem problemas, geralmente tem uma quantidade de medicamentos grande que são utilizados, então essa associação toda realmente fica bem mais desafiadora aí para a gente. O que é isso? Como pôr na franja? A Estela me zoando, pessoal. Pô, no meio da live ela me trouxe um grampo, que ela falou que é pra eu pôr na franja, que toda hora eu tô passando a mão, mas é hábito meu ficar passando a mão no cabelo, te contar, viu? Então é isso aí, pessoal. Ó, o Valdir tá colocando aqui um negócio legal, que ele tá para atender aí uma pessoa, né, que tem diabetes tipo 1, tem 4 stents, caramba, hein, cara, e usa beta bloqueador. Esse vai ser um desafio para você, viu, Valdir? Esse vai ser desafiador, pode ter certeza, viu? E aí, quais seriam as recomendações, né? Não fez avaliação ainda, né? Apenas obteve a informação. Pois é, você vê que a nossa vida ela é cheia de situações, né? Mas aí, Valdir, nesse caso, o que acontece? Eu acho que de primeiro momento, o mais importante é você entrar em contato com o cardiologista dele, né, para ver aí quais as recomendações que ele te passa. Eu acho que esse trabalho, como a gente, como profissional de educação física, a gente começa a trabalhar com indivíduos que eles não são saudáveis. Por exemplo, nessa situação, né, tô colocando aí, tem diabetes tipo 1, provavelmente ele tem diabetes tipo 1 já uma longa data, já tem aí problemas cardíacos, toma beta-bloqueador, quer dizer, para gente que controla geralmente a intensidade do exercício com relação à frequência cardíaca, nesse caso aí já não vai dar certo, né? Você vai ter que usar ou a escala, outro, quase que meu computador caiu aqui agora, ou usar a escala subjetiva de esforço, que eu acho que vai ser o mais coerente, ou então tentar. Eu já trabalhei, né, com pessoas com diabetes, mas no caso tinha diabetes tipo 2 e usava beta-bloqueador. Então, o que eu usei bastante era realmente a escala subjetiva de esforço, porque o teste em si, a gente pode fazer o teste com a pessoa, não tem problema. Você pode colocar ele na esteira, bicicleta ergométrica, aí você determina o tipo de teste que você vai usar aí para a questão da avaliação aí, cardiopulmonar. Só que o que você vai ter que pegar como variável, como de intensidade, né, como referência de intensidade, é a velocidade onde ele relatou lá a fadiga voluntária. Né? Nessa situação é o que a gente vai ter que usar. E não tem muito o que fazer com relação, porque pegar a referência de frequência cardíaca é uma coisa muito complexa isso, que eu, durante um tempo, dei aula para um cardiologista e conversei com ele bastante sobre isso, né? Porque a gente sabe que para a gente da educação física, um dos terrores maiores que a gente tem é exatamente a questão de usar beta-bloqueador. A gente não sabe quanto vai atenuar a frequência cardíaca desse indivíduo, principalmente durante o esforço. E ele comentou comigo que isso era uma coisa muito de individualidade biológica e que normalmente os ajustes eles vão sendo feitos com o passar do tempo. Então ele não sabia exatamente se durante o exercício como é que isso ia funcionar. Então é algo que não seria assim uma maneira, seria uma variável que a gente normalmente usa bastante como referência, não daria para utilizar que dá para utilizar, de repente, o tipo de teste que você usar, a intensidade ao qual ele chegar, você fazer o cálculo ali do consumo de oxigênio, né, qual foi o máximo que ele conseguiu naquele teste, e depois fazer a prescrição de acordo com os percentuais do consumo de oxigênio, estimando aí as velocidades onde ele está, né, de acordo com a velocidade. Que aí você faz a regra de 3, né? Chegou lá com, sei lá, a 8 por hora, chegou no máximo lá de consumo de oxigênio dele, depois você vai fazendo as proporções aí dos percentuais com o valor que chegou no máximo do tipo de teste que foi feito. Então, acho que, e além disso, acho que o mais importante é a gente entrar, sim, que no caso, é entrar em contato com o cardiologista, né, porque ele tem aí várias complicações, e ver o que o cardiologista te recomenda, né? Porque ele não vai prescrever o exercício, mas ele vai te falar, ó, melhor trabalhar em intensidades que sejam, sabe, ele vai te falar da intensidade, ele vai te falar de alguma referência para você poder utilizar, tá certo? Eu acho que isso é o mais importante. E também confirmar os picos de hipertensão, né? Se vão acontecer aí durante o exercício.
que eu trabalhei com pessoa que tinha nefropatia, e, e aí o que eu fazia? Eu sabia da questão relacionada à alteração das variações que podem acontecer aí na pressão arterial. Então, para cada sessão de exercício que a gente fazia, a gente trabalhava, né, em sala de musculação, na sala de musculação lá do condomínio onde ele morava, e para cada série eu parava e fazia a medição da pressão arterial. Eu ia monitorando para ver o quanto estava variando ali de acordo com o esforço. E a gente conseguiu um resultado bem bacana com isso, viu? Porque geralmente não tinham grandes variações, e eu fui ajustando a carga, né, de acordo com a capacidade dele ali, e a gente conseguiu um resultado bem bacana. Porque quando eu fui trabalhar com ele já estava começando a sofrer algumas quedas aí por conta de sarcopenia, já está bastante adiantado. Tá certo? Então, eu acho que, assim, que eu tenho. Então, o teste de Concone, Valdir, não dá para a gente aplicar, né, nesse indivíduo, porque o Concone, ele prediz o limiar 2 pela, pelo momento de inflexão da frequência cardíaca. E como ele tem um atenuador, né, que ele está tomando aí beta-bloqueador, a frequência dele ela não vai subir da maneira que a gente normalmente espera que aconteça. E não dá, né? Você vai ter que usar aí, usar um protocolo, né? Que seja talvez mais adequado, né? Para o indivíduo, que você não colocou aí a faixa etária dele, né? Se puder pôr também, porque aí a gente, se ele for um pouco mais idoso, a gente vai tentar usar, seria talvez recomendado usar um protocolo aí de alguém, um protocolo mais para o indivíduo idoso, né? E dentro do protocolo de indivíduo idoso, normalmente a gente fica mais preocupado com a questão dele estar apto para as atividades do dia a dia, né, do que propriamente para ficar trabalhando pensando em consumo de oxigênio, né, situações onde geralmente a gente trabalha com o pessoal que é mais jovem, né, buscando aí rendimento. Então, eu acho que nessa situação aí o ideal é conversar com o médico. O Concone, eu acredito que eu não aplicaria, né? Porque ele é um teste onde você leva o indivíduo ao esforço máximo, você fica monitorando pela frequência cardíaca dele, né? Então é algo que eu acho que não é o mais adequado aí para aplicar nesse indivíduo, tá bom? Talvez procurar um outro teste, muitas vezes, porque existem testes em esteira, tem uns protocolos aí que você trabalha com um intervalo maior de aumento do quanto você incrementa de carga. Então você faz um cálculo inicial ali, coloca o indivíduo para caminhar e depois deixa 2, 3 minutos às vezes, e quando aumenta a intensidade, não aumenta ela tão acentuada, né? Quando a gente faz o cálculo aí por metros, em vez de aumentar de 2 a 3 metros para cada estágio, geralmente o aumento ele é de 1 metro, 1,5 metro mais ou menos. Então isso aí é uma coisa que depois a gente conversa, aí eu te ajudo nesse sentido aí, tá bom? Mas aí eu acho que de primeiro momento o Concone realmente não é o mais adequado não, tá legal? Deixa eu ver aqui que a Patrícia colocou aqui que trabalhou aí com um senhor que foi diagnosticado aí com diabetes tipo 2 e que ele notou que de repente aí começou a gostar de doce. Putz, bem na hora que não pode comer, começou a gostar de doce. Se isso aí está relacionado a casos esporádicos, né, de hipoglicemia que ele vinha fazendo. Então, Patrícia, pode até ser, porque se a gente pensa, uma coisa que eu sempre levo em consideração, você pode perceber, quando a gente está treinando, né, o seu corpo mesmo, você tem mais vontade de comer alimentos que sejam mais adequados, assim, né, que são mais saudáveis, que vão te alimentar direitinho, menos porcaria, vamos chamar assim. Né? Quando você começa a ficar sem treinar, você começa a ficar cada vez mais comendo tranqueira. Né? Então é muito engraçado esse tipo de comportamento. Nesse caso, para a gente poder afirmar que ele começou de repente a se interessar por doce, porque eu estou falando isso que muitas vezes quando você faz hipoglicemia, por exemplo, você sempre procura alguma coisa doce. É muito engraçado isso. Pode sim estar relacionado. Como também pode estar relacionado a uma questão psicológica, né? Você pode perceber, toda vez que alguém falar para você, olha, você faz isso, faz aquilo, só não pode fazer tal coisa. O que dá vontade da gente fazer? Exatamente o que foi falado que não é para a gente fazer. Então tem essa questão também da resposta psicológica do indivíduo. Então é algo que a gente tem que levar em consideração também. A questão pode ser sim uma questão psicológica, ou então, se ele relatava que ele começou a se interessar por doce, precisaria ver em que momento que isso acontecia.
em algum momento do dia, ou ele nunca gostou de doce, mas de repente, quando ele ficou sabendo que ele tinha diabetes tipo 2, ele começou a gostar de doce. Então, eu acho que aí vai determinar se era uma questão psicológica mesmo, ou uma questão relacionada a quadros de possíveis hipoglicemias. Por que eu falo possíveis hipoglicemias? É muito comum o indivíduo, quando ele é diagnosticado com diabetes, mesmo tipo 1 ou tipo 2, ele é diagnosticado porque ele está com hiperglicemia. Então ele começa, é, mesmo que a glicemia dele baixe um pouco e fique às vezes acima de valores normais, por exemplo, com 120 e pouco, 130, alguma coisa, ele está com sintoma de hipoglicemia. Porque o sistema nervoso dele entendeu que o normal agora é 200 de glicemia, tá certo? Deixa eu ver aqui que tem o personal Humberto. É, do Humberto, tá? É, porque o tempo está acabando, ele fez uma pergunta aqui. O tempo está acabando, é verdade. Seguro fazer um teste de Concone, por exemplo, com indivíduos diabéticos. Qual o risco de hipoglicemia? Então, na verdade, o teste em si, ele não vai influenciar muito em questão da hipoglicemia, porque ele é um teste máximo. Você vai levar o indivíduo até a fadiga voluntária. Vai chegar um momento lá que ele vai te relatar que ele não está aguentando, que já aconteceu, já fiz muito teste de Concone, em quem tem e quem não tem diabetes. E você vai percebendo, a frequência cardíaca vai aumentando, e muitas vezes chega um momento lá que o cara fala, chega um estágio e fala, meu, não dá mais, fala, meu, dá para aguentar mais um pouquinho? Não, não, não dá, tem que parar. E aí você tem que respeitar isso no indivíduo. E qual o detalhe? Ele atinge um pico de frequência cardíaca, mas não tem a deflexão na onda, né, na quantidade ali de valores. Então isso acontece. Risco de hipo, eu particularmente nunca, né, ninguém que eu fiz teste fez hipoglicemia, e toda vez que a gente expõe o indivíduo a um esforço maior, você consequentemente conta com a liberação de mais hormônios contrarreguladores. O principal deles aí vai ser a adrenalina, porque se você está está incrementando a carga, tem que fazer a frequência cardíaca subir mais. Vai ter que ter mais é, é, adrenalina circulando, e ela é contrarreguladora a ação da insulina. Então isso aí vai diminuir o risco de hipoglicemia. A hipoglicemia ela pode acontecer, por isso que eu trouxe esse estudo de caso hoje para vocês, que é justamente você medir a glicemia do indivíduo e falar para e ver com ele quanto ainda vai ter de insulina ativa e circulando, tá bom? Mas pensando no risco de hipo aí é muito pequeno. Então aqui, o Valdir, o que a gente tem aí, né, com relação, que ele está colocando aqui que o indivíduo tem 57 anos, né, o indivíduo que é um pouco mais, você vê, pelo que você está falando, de 57, precisa ver quanto tempo ele tem também de diabetes tipo 1, né? Que geralmente diabetes tipo 1 ele aparece aí quando o indivíduo ele é mais jovem, né? Eu, no caso, eu tive diagnóstico com 8 anos de idade, né? E, então ele deixa eu ver, uns 7 anos mais velho que eu, então provavelmente ele deve ter sido diagnosticado também mais ou menos com a mesma época, ele deve ter uma longa data aí de diabetes tipo 1, tá? E aí também precisa levantar, Valdir, essa questão do, do histórico dele de risco cardiovascular, né? Se ele vem de família mesmo que tem geralmente problema aí cardíaco também, tá certo? Ou se isso foi realmente resultado aí de um tratamento talvez não muito adequado aí com relação ao diabetes tipo 1, tá certo? Mas isso aí depois a gente conversa aí, a gente te ajuda aí, tá legal? Para vocês que me acompanharam aqui, muito obrigado, né? Vocês acompanharam até agora. E lembrem-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Forte abraço, até mais!